um avanço da história. Sem dúvida tem esse lado positivo. Reconhecer a dignidade da criança e do adolescente, defendê-lo e protegê-lo de certas pessoas que podiam assediá-los e até prejudicá-los. Mas, pelo contrário, ele tem sido também uma fonte de muito mal-entendido. Primeiro, adolescentes, adultos, por assim dizer, que aproveitam que a criança não pode ser punida, ser condenada ou ser presa, as usam para até crimes. Para droga, ser pequenos aviõezinhos, vender droga, passar droga, porque pagam um dinheiro, às vezes tem muito dinheiro, a criança fica seduzida. Então há uma maneira de perverter a criança, aproveitando o direito que ela tem de não ser punida. Isso é terrível. Até as coisas mais sacrossantas nós somos capazes de transformá-las e transvesti-las. Mas também a criança, ela não é boba. Ela começa a perceber que ela tem certos direitos. Teve criancinha que chegou para a mamãe: eu levo a senhora ao juiz, se a senhora me bater. Quer dizer, enfrenta a mãe, enfrenta o pai, com uma ousadia tremenda, uma criança de 7, 8 anos, porque ela sabe que não se pode bater numa criança. Então, um pai ou uma mãe que desse uma palmada na criança pode ser levado ao juiz. Então, aí nós teríamos que realmente trabalhar isso com muito jeito, com muita prudência, para que um direito não se transforme numa defesa de arbitrariedades, seja a partir de adultos, seja a partir da própria criança. Não pensemos que toda criança é absolutamente inocente. A gente sabe que ela também tem a sua malícia, e por isso ela precisa ser educada. E se nós não a educamos, ela pode se perverter rapidamente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente pode, em certos momentos, facilitar isso. Então, essa clareza, essa lucidez precisamos ter. Segundo ponto também que me parece importante é a questão da família, porque repercute diretamente na escola. E nós, educadores, sofremos muito. Que problema importante eu chamaria a atenção nesse pouco tempo que nós temos? Eu chamaria a perda da referência fundamental do pai e da mãe. Isso é, o próprio pai e a própria mãe, muitas vezes, e sobretudo em regiões mais simples, né? Eu sei que tem muitas escolas que trabalham em lugares difíceis, os pais perdem a consciência de que coisa é ser pai. Ou são muito violentos, ou largam seus filhos, ou, isso acontece mais agora nas classes mais altas, resolvem a ser amigões dos seus filhos. Houve uma pesquisa que a MTV fez, de uma adolescente dizendo que a mãe dela ia namorar os amigos dessa menina. Imagina, e o pai namorar as meninas. Quer dizer, uma perda total de referência. O pai quer virar adolescente, a mãe quer virar adolescente, quer ir à festinha com suas filhas, não para ser uma presença adulta, não para fazer as mesmas brincadeiras e os mesmos jogos afetivos e até sexuais, inconvenientes para um adulto, para um pai e para uma mãe. Isso é muito sério. Acho que a escola teria que realmente pensar como evitar que as famílias se degradem nesse nível. E um último pontozinho ainda relacionado com essa cultura que envolve o nosso jovem e a nossa criança pré-moderno é a extrema valorização do prazer. Um escritor francês, cujo livro foi traduzido, Jean-Claude Guillebeau, escreveu um livro muito interessante chamado Tirania do Prazer. É um livro grande, mas muito bem documentado. É um homem sério, não é nenhum defensor moralista, mas sim alguém que reflete sobre a cultura. E ele fala que uma das características fundamentais do jovem, sobretudo do jovem e mesmo da criança pós-moderna, é a exacerbação do prazer. O prazer é uma coisa boa, sem dúvida. Quem criou o prazer foi Deus, porque Deus nos deu 5 sentidos, e os 5 sentidos são feitos para o prazer. Mas o prazer, ele é do nível dos sentidos. E o prazer espiritual, o prazer do dom, é muito mais sofisticado. E para este prazer nós temos que educar as pessoas. A grande diferença é essa, que para os prazeres imediatos, as crianças não precisam ser educadas. Nenhuma criança é educada para comer um doce. Ela vai correndo atrás do doce.
ela não vai gostar de um remédio amargo, isso sim, eu levar uma injeção que doa, aí sim. Mas gostar das coisas que são gostosas, isso não precisa educar ninguém. Mas educar uma criança, um adolescente, para o prazer, hein? Do dom de si mesmo, de ser generoso, de partilhar das suas coisas. Eu vi um gesto muito bonito de um menino bem pobrezinho, bem simples. Muitas vezes, quase todas as missas, no final da missa eu dou um bombom para o coroinha. E um dia eu dei uma barra de chocolate para o meninozinho que ajudou a minha missa. Eu vi que imediatamente ele pegou a barra e quebrou na metade. Eu perguntei, por que você quebrou a barra? A outra metade é para o meu irmãozinho. A primeira coisa que aquele menino pensou não foi comer o chocolate inteiro, que é o normal, não era tão grande assim. Ele já era grandinho, ele podia comer toda aquela barra de chocolate, não ia fazer mal. Mas a primeira coisa que ele pensou, não vou comer toda a barra, eu vou dividir, diminuir o meu prazer de comer para ter o prazer de dar. Essa educação que é fundamental. Não é ir a pregar o sacrifício, a penitência, a dor, nada disso. É mostrar que há outros níveis de prazer. Falei bastante sobre o jovem, a criança pós-moderna. Agora uma palavra sobre o professor. Como o professor enfrenta essa situação? Eu vou distinguir no professor 3 coisas. O professor como profissional, como vocação, eu vou usar uma palavra difícil, grega, como maieuta, a palavra de Sócrates, socrática, aquele que faz brotar da criança o conhecimento. Então vamos, pouco a pouco, um passo por passo. O professor é um profissional. O que quer dizer isso? Ele tem uma profissão, e aí é boa etimologia, vem de fateor, profateor, ele confessa diante da sociedade para ser reconhecido naquilo que ele faz. Então a profissão é aquela realidade pela qual eu sou reconhecido na sociedade. Portanto, eu busco um reconhecimento social, inclusive com diploma, com salário fixo, com teto salarial, assim por diante. E por isso nós todos queremos uma profissão. Quem não tem profissão parece que é rejeitado, relegado da sociedade. E para a profissão nós nos preparamos e normalmente a profissão exige 2 coisas: eficiência e competência. Só realmente se realiza na profissão aquela pessoa que busca uma competência, isto é, adquire os conhecimentos necessários para realizar essa profissão. Seja fazendo cursos superiores, fazendo curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, hoje até falam de pós-doc, uma quantidade imensa, ou curso de extensão, ou curso de aperfeiçoamento. Hoje a sociedade, a universidade, essas redes de educação oferecem uma quantidade imensa de cursos. Inclusive, o que eu estou fazendo para vocês é uma pequenina, simples, humilde ajuda para aperfeiçoar, tornar o professor mais competente. Então, ele é profissional. Agora, a profissão para professor não basta. Para algumas coisas, sim. Um carpinteiro, por exemplo, basta que ele seja um bom carpinteiro. Um pedreiro, que ele construa um muro e o muro não caia. Então, há profissões cuja expressão toca mais coisas. Então, que eu preciso ter uma habilidade. Eu preciso ter uma competência e depois uma eficiência, mostrar que essa minha competência se realiza. Eu posso ser competente, mas se eu não sou eficiente, eu perco a competência. A eficiência já é outra dimensão do professor, como profissional. Isto é, eu vou mostrar que eu dou bem a aula. Preparei-me, estudei e sou capaz de dar bem. Preparei-me, competente, sou capaz de dar bem, eficiente. Essas 2 coisas me fazem um bom profissional. Agora, acho que o professor tem outra coisa. Alguns preferem usar a palavra mística. Eu prefiro chamar de vocação. E vocação tem dentro da sua etimologia uma palavra latina, vox, vocis, né? Votis, né? Daí vem vocatio. Portanto, há uma voz lá dentro que diz para mim: seja professor, ame as crianças, procure fazer bem as crianças, comunique a ela um pouco de vida. Isso não é mais competência, nem eficiência. É algo que nasce de
do interior, de uma empatia, de uma simpatia, de uma disposição do ânimo, de uma alegria interior. O que está acontecendo, o que está sendo tão dura a vida de um professor, que poucos estão tendo vocação de professores. Toleram a profissão porque precisam ganhar o seu dinheiro. Porque a profissão hoje, na sociedade capitalista, ela está muito orientada ao salário. Aí eu conseguir a maneira de viver, eu preciso ganhar dinheiro, então eu assumo uma profissão, mesmo que eu não goste dela, mesmo que eu a rejeite, mas eu preciso do dinheiro. Quantos se tornam funcionários públicos, vão trabalhar até num banco e detestam trabalhar num banco, mas precisam do salário, então suportam. O professor não pode suportar a profissão de professor. Ele precisa ter vocação. Por quê? Porque ele entra em contato com as camadas sociais, primeiro, diversificadas, mas também com uma fase etária em que a criança e o adolescente são muito sensíveis, são muito abertos, é uma massa moldável. E se eu não sei moldar, é perigoso que eu faça mal. É verdade, a situação do professor como profissional às vezes é difícil, mas esse mas que é importante. Quando ele deixa despertar em si a vocação, isto é, esse entusiasmo, essa paixão por fazer o bem, comunicar a verdade, ver uma criança crescer diante. Isso é uma coisa tão bonita, tão fascinante, que a vocação de professor, eu a considero uma das melhores e mais elevadas vocações. Eu estudei na Alemanha, eu me lembro disso. E até como brasileiro não estava acostumado com essa maneira de falar, eles diziam que o professor de escola primária era uma das pessoas mais importantes para o país, comparado com o primeiro-ministro. Primário, porque eles achavam que aquele homem ou aquela mulher que tinha acesso às crianças tinha um privilégio enorme. Nem um ministro, nem um político tem um acesso à criança, a não ser a família. Como muitas famílias estão desfeitas, não conseguem passar para os seus filhos os valores, o último reduto de salvação de uma cultura, vou dizer de uma maneira forte, são os professores. Eu não gostaria que fosse, não. Gostaria que fosse a família, mas a família está falhando, e muito. Agora, e a criança precisa, ela é carente. E ela consegue criar com o professor empatias. Ela projeta no professor o pai ou na professora a mãe e sente a necessidade do cuidado, do carinho. Então a vocação do professor vai manifestar, sobretudo, naquilo que hoje é tão atual, que é a ética do cuidado. E cuidar significa prestar atenção, valorizar, captar a intimidade da criança, captar a sua subjetividade, captar a força do que ela está vivendo no interior e devolver-lhe à criança essa própria realidade. É uma categoria muito bonita que Carl Rogers trabalha, a empatia, que no fundo a empatia é a pessoa, a criança, perceber que ela foi conhecida, eu diria assim, até atravessada pelo olhar do professor ou da professora. E aquele olhar podia ser um olhar de rejeição, quebraria a criança. Não, ela percebe que é um olhar de acolhida e de amor, ressuscita a criança. Nós não temos ideia da força interior de um adulto, quando ele é capaz de ter essas duas coisas, que é difícil, de fazer perceber